Jorge Fernandes é um português que atravessou o mundo antes mesmo de ter chegado aos Estados Unidos da América. Meus pais nasceram em Trás-os-Montes e nos anos 50, finais dos anos 50, emigraram para Moçambique. Como era comum naquela altura, houve muita gente que emigrou para fora do país, derivado à situação política em Portugal. E foram para Moçambique e meu pai foi trabalhar na barragem lá como carpinteiro da Cabora Bassa. E casaram-se, a minha mãe e meu pai casaram-se em Moçambique, naquela província do norte de Moçambique. E depois, em 1964, os meus pais decidiram ir para a África do Sul, porque a África do Sul era o país economicamente mais forte em África e, portanto, meus pais foram à procura de uma vida económica melhor. Com um ensino desenvolvido, que se comparava a qualquer capital europeia, a vida na África do Sul moldou a sua vida, o seu futuro e a sua forma de pensar. Fui para a escola na África do Sul e era um país muito avançado em relação... Era um país primeiro mundo. Havia primeiro mundo, havia terceiro mundo também, mas infelizmente para a nossa geração e quem a gente era, sendo brancos, e a gente tinha uma vida de primeiro mundo, não é? E então a gente tinha escolas que eram ótimas, tudo que era... A gente vivia numa cidade ultramoderna e então, quer dizer, era uma sociedade muito progressiva. E então, quer dizer, isso para mim foi a base da minha vida. Depois de passar toda a infância e início de juventude em Durban, na África do Sul, a turbulência político-social neste país africano fez os seus pais voltarem a Portugal. Aos 17 anos, Jorge teve que se adaptar a um país que estava a dar os seus primeiros passos na democracia. Quando fui para Portugal, em 1981, eu encontrei Portugal um país muito atrasado, e não só atrasado economicamente, porque era 81, tinha 6 anos desde o 25 de Abril, portanto o país estava economicamente ainda muito atrasado. E principalmente socialmente era um país muito atrasado. Então foi um choque cultural para mim. Mas é por isso que eu nunca consegui adaptar bem àquela sociedade portuguesa. Chegado a Portugal, os seus pais refizeram a sua vida e Jorge iniciou-se no mercado de trabalho em Lisboa, no ramo hoteleiro. Fomos para Setúbal, porque o meu pai tinha um irmão que vivia em Setúbal, e fomos para Setúbal em 81. E depois estive em Setúbal uns 3 anos a trabalhar. Trabalhei em Setúbal a viver, e depois meu pai comprou um café em Setúbal, que era o que ele sabia fazer. E então, e depois em 84 eu fui para Lisboa trabalhar para um hotel Meridian em Lisboa, que é um hotel 5 estrelas que abriu lá. Estive lá 2 anos e meio a trabalhar em Lisboa, também vivi em Lisboa. E depois fui para o Algarve trabalhei no hotel Vila Moura Marina Hotel. Estive lá 8 ou 9 meses a trabalhar e depois em 87 eu vi que não dava para mim, não é? Eu era ambicioso demais para aquele tipo de vida, não é? Desadaptado da realidade portuguesa vivida na década de 80, a única saída que Jorge encontrou foi tentar a sua sorte fora do território português. Fui para a Suíça, entretanto na Suíça comecei a trabalhar no hotel, estive lá muito pouco tempo a trabalhar e depois tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos da América trabalhar para os barcos de cruzeiro. E então vim para aqui em 87, novembro, e trabalhei nos barcos, trabalhei na Royal Caribbean Cruise Lines, tive 7 anos a trabalhar na Royal Caribbean, primeiro como empregado de mesa e depois como maître do hotel, maître D. E foi assim que vim para aqui, para a América. Depois dos anos passados nos cruzeiros, Jorge procurou fixar-se na América, num estado que tivesse características que lhe recordassem a África da sua infância. Eu gosto muito deste clima de verão, calor todo o ano, eu adoro. E pronto, a Flórida tinha mais a ver com o meu estilo de vida, ter tido nascido na África do Sul, em Durban, era mais o meu estilo de ser, não é? Estabeleci-me aqui e depois comecei a trabalhar numa empresa, a fazer o que eu faço hoje em dia, e tive nessa empresa 6 anos a trabalhar e depois, ao fim de 6 anos, fiz aquilo que muitos fazem na América, é tentar criar a sua própria empresa e foi o que eu fiz. E assim nasceu a Diamond Tech, no sul da Flórida, uma empresa fundada por Jorge Fernandes
conjuntamente com um sócio. A nossa empresa, a gente vende tudo que seja derivado de diamante que é utilizado na construção. Discos, copas para desbastar cimento, ou pedra, ou mármore, granito, tijolo, asfalto, discos, tudo desde discos de 4 polegadas pequeninos até discos de 48 polegadas que se utiliza para cortar estradas. A gente vende diretamente a grandes companhias de construção nos Estados Unidos da América, Canadá. Também exportamos também para as Caraíbas, alguns países latino-americanos. Mas o nosso foco principal hoje em dia continua a ser esta parte do hemisfério, que é a parte norte-americana e a parte da América Central. Grande parte da primeira imigração portuguesa para os Estados Unidos dedicou-se à construção. 70% dos clientes de Jorge Fernandes falam a língua de Camões. Este empresário luso-americano explicou-nos a razão pela qual lida essencialmente com a comunidade lusa dos Estados Unidos. A comunidade portuguesa é uma comunidade que todos conhecem um ao outro, não é? E então, quer dizer, sendo português, não é? Eu tenho sempre mais facilidade em fazer uma venda ou fazer negócio com uma companhia portuguesa, porque nós somos portugueses e os portugueses, principalmente a primeira geração, gostam muito de lidar com malta portuguesa. Agora, quando se trata de segunda geração, já começa a ser um pouco mais diferente, não é? Mas, eu lido tão bem como malta de primeira geração como malta de segunda geração, tanto faz, não é? Para mim é importante porque é uma venda, eu digo, digamos mais fácil, pronto, e é mais agradável porque, pronto, estamos a falar o nosso idioma. Apesar de ter nascido na África do Sul e apenas ter vivido 7 anos da sua vida em Portugal, Jorge Fernandes não esquece as suas raízes. Eu adoro Portugal porque é a minha herança, né? Apesar de não ter nascido lá, faz parte da minha cultura e meu pai infelizmente faleceu este ano e eu estive lá em janeiro no funeral do meu pai, mas vou continuar a ir a Portugal, tenho lá a minha mãe, tenho lá o meu irmão também e tenho lá muitos amigos e tenho lá família também, outra família, primos e tios e tias. Portanto, eu sou português. Eu tenho que dizer, patrioticamente, eu sou americano. Mas, no coração, sou português. Portugal e Estados Unidos, 2 países que Jorge Fernandes adotou, apesar de ter nascido bem longe destas 2 nações.